Olá, oi pessoal, vamos continuar a nossa leitura? Vamos? Então vamos. Eu vou voltar umas duas frases, tá? Para a gente pegar o sentido da coisa. Mas como jamais se acercara de mulher alguma, hesitou por um instante, com as mãos já disposta a agarrá-la. E nesse momento ouvia, estremecendo, a voz da sua alma. E a voz dizia: não. De súbito, o semblante risonho da rapariga perdeu todo o seu encanto. O que se lhe deparava era apenas o olhar úmido de uma fêmea no cio. Gentilmente, Siddhartha acariciou-lhe a face. Em seguida, afastando-se a passo lépido da mulher desapontada, sumiu no bambual. No mesmo dia, antes do entardecer, alcançou uma cidade grande. Alegrou-se com isso, uma vez que tinha saudade de criaturas humanas. Por longos anos vivera na floresta e a choupana de palha do balseiro, onde ele passara a noite anterior, era o único teto a abrigá-lo. Diante das portas da cidade, nas proximidades de um belo bosque cercado, um grupinho de servos e aias, carregados de cestas, ia ao encontro do caminhante. Dentro de uma liteira conduzida por 4 homens e coberta de um baldaquim de muitas cores, uma senhora, a patroa, estava sentada num coxim vermelho. Siddhartha estacou junto à entrada do arvoredo, a fim de contemplar o cortejo. Observou os criados, as raparigas, as cestas. Olhou a liteira e dentro dela enxergou a dama. Sob uma alta torre de cabelos negros, avistou um semblante muito claro, bem delicado, bastante inteligente, com a boca rosada como um figo recém-cortado. Cuidadosamente pintadas, arqueavam-se as sobrancelhas. A mirada dos olhos escuros revelava siso e vigilância. Alvo e comprido, o pescoço saía do corpete verde e jade. As mãos brancas, graciosas, delgadas, repousavam imóveis e largos braceletes de ouro adornavam os pulsos. Siddhartha admirou-se de tanta beleza e seu coração deliciou-se. Curvou-se profundamente quando a liteira chegou perto dele. Ao erguer-se, fitou o rosto luzente, simpático. Por um instante, lia nos olhos inteligentes, por cima dos quais se abobadavam as altas sobrancelhas. Inalava a aura de um perfume desconhecido. Sorridente, a formosa mulher saudou-o com uma inclinação apenas perceptível da cabeça. Logo depois, desapareceu no bosque, seguida pela criadagem. Ora, pensou Siddhartha, desta forma entro na cidade sob um signo auspicioso. Teve vontade de penetrar no arvoredo sem perda de tempo, mas, refletindo, lembrou-se de que os servos e as aias o haviam examinado com menosprezo e desconfiança, ao cruzarem com ele junto à porta do bosque.
Por enquanto sou Samana, disse de si para si. Não cessei ainda de ser um asceta e um mendigo. Não posso ficar assim. Deste jeito não é possível entrar num parque. E riu-se gostosamente. A primeira pessoa que encontrou na estrada perguntou a quem pertencia o bosque e como se chamava a mulher. Soube então que se encontrava no parque de Kamala, célebre cortesã, que além dessa propriedade ainda possuía uma casa na cidade. Sem demora, Siddhartha entrou nessa cidade. Daí por diante, teria um objetivo. Sem perdê-lo de vista, deixou-se tragar pela multidão. Depois de boiar na corrente das vielas, parava nas praças. Descansava na escadaria, à beira do rio. De tardezinha, travou amizade com um oficial de barbearia, ao qual vira trabalhar à sombra de um portão, e que reencontrou a orar num templo de Vishnu. Contou-lhe a história de Vishnu e Lakshmi. Pernoitou perto dos barcos ancorados no rio, e na manhã seguinte, bem cedo, antes de chegarem os primeiros fregueses, pediu ao rapaz para barbeá-lo, cortar-lhe o cabelo, arranjar-lhe o penteado e untá-lo com óleos finíssimos. Feito isso, foi banhar-se no rio. Ao entardecer, quando a formosa Kamala, na sua liteira, acercava-se do bosque, Siddhartha achava-se junto à entrada. Inclinou-se e recebeu a saudação da cortesã. Fazendo um sinal ao servo que encerrava o cortejo, solicitou dele que informasse a patroa de que um jovem brahmane desejava falar com ela. Depois de alguns minutos, o criado voltou e lhe deu um sinal para que o acompanhasse. Sem falar, conduziu-o a um pavilhão, onde Kamala jazia num sofá. Deixou-o a sós com ela. Não és aquele moço que esteve ontem na entrada do bosque e me cumprimentou? Perguntou Kamala. Pois é, já te vi e te cumprimentei ontem. Mas não tinhas ontem uma barba e cabelos compridos, cobertos de poeira? Observaste-me muito bem. Enxergaste tudo. Viste Siddhartha, o filho de Brahmani, que abandonou o seu lar para ser um samana e viveu 3 anos a vida dos ascetas. Agora, porém, abandonei esta senda. Cheguei a esta cidade e a primeira pessoa que encontrei, ainda antes do portão, foste tu. Para dizer-te isto, vim ter contigo, ó Kamala. Tu és a primeira mulher à qual Siddhartha dirige a palavra, sem baixar os olhos. Nunca mais baixarei os olhos quando topar com uma formosa mulher. Sorrindo, Kamala brincava com o leque de penas de pavão. E Siddhartha veio visitar-me unicamente para dizer-me isso? Indagou. Para dizer-te isso, sim, e para expressar a sua gratidão por seres tão linda. E se minha ousadia não te desaprouver, ó Kamala, gostaria de pedir-te que sejas minha amiga e mestra. Pois nada sei ainda da arte que tu exerces
tão magistralmente. Kamala deu uma gargalhada. Olha, meu amigo, nunca me ocorreu que um samana pudesse sair do mato a fim de estudar comigo. Pela primeira vez me procura um samana de cabelos compridos, com uma tanga velha esfarrapada. Muitos jovens vêm ter comigo, e entre eles há também filhos de brahmanes. Mas todos andam bem vestidos, calçando sapatos elegantes. Têm cabelos perfumados e dinheiro nos bolsos. É assim, meu amigo samana, que devem ser os jovens que me visitam. Já começo a aprender de ti, respondeu Siddhartha. Ontem também aprendi alguma coisa. Já me desfiz da barba, aparei e penteei o cabelo, perfumei a cabeça. O que ainda me falta, ó magnífica senhora, é pouca coisa apenas. Roupas finas, sapatos distintos, dinheiro nos bolsos. Olha, Siddhartha enfrentou tarefas muito mais difíceis do que bagatelas dessa espécie e realizou-as. Como não conseguirei, então, o que se propôs ontem? Ser teu amigo e aprender de ti as delícias do amor. Tu terás em mim um aluno dócil, ó Kamala. Assimilei ensinamentos mais complicados do que aqueles que tu terás de ministrar-me. Pois então, Siddhartha não te basta assim como é, com os cabelos besuntados de óleo, mas sem roupas, sem sapatos, sem dinheiro? Com uma risada, replicou Kamala. Não, meu caro, ele não me basta. Deve ter roupas, mas roupas bonitas, e sapatos, mas dos melhores. Muito dinheiro nos bolsos e presentes para Kamala. Compreendestes, ó samana do mato? Gravaste tudo na memória? Gravei tudo perfeitamente, exclamou Siddhartha. Como me esqueceria de algo que viesse de uma boca igual à tua? Tua boca parece um figo recém-cortado, ó Kamala. Também a minha é rubra e fresca. Hás de notar que ela combinará bem com a tua. Mas dize-me, ó bela Kamala, não tens nenhum medo do samana saído do mato e que veio aprender de ti o amor? Por que sentiria eu medo de um samana, de uma criatura do mato que só conviveu com os chacais e não tem a menor ideia do que é uma mulher? Olha, ele é forte, esse samana, e nada o assusta. Ele poderia tomar-te pela força, ó formosa moça. Poderia raptar-te. Poderia fazer-te mal. Não, ó samana, assim não me atemorizas. Por acaso existiu jamais um samana ou um brahmane receoso de que alguém pudesse aproximar-se dele para agarrá-lo e roubar-lhe a erudição, a piedade, a profundeza do espírito? Nunca. Essas qualidades lhe pertencem exclusivamente e ele distribui delas só aquilo que quiser dar e a quem lhe aprouver. O mesmo, exatamente o mesmo, acontece com Kamala e com os prazeres do amor. Bela e rubra é a boca de Kamala, mas procura apenas beijá-la contra a sua vontade
e não obterás nenhuma gota da doçura desses lábios que tanta doçura sabem propiciar. Uma vez que és dócil, ó Samana, aprende também isso. O amor pode-se mendigar, comprar, receber de presente, mas nunca roubar pela força. O caminho que imaginaste está errado. Realmente seria uma lástima se um moço tão bonito como tu lançasse mão de meios tão absurdos. Siddhartha inclinou-se com um sorriso. Seria de fato uma lástima, ó Kamala. Tens razão, uma verdadeira lástima. Não devo perder nenhuma gota de doçura da tua boca. Assim como tu, não perderás nenhuma da minha. Está combinado. Siddhartha voltará quando tiver o que ainda lhe falta: as roupas, os sapatos, o dinheiro. Mas dize-me, ó graciosa Kamala, não queres dar-me um pequeno conselho? Um conselho? Por que não? Quem não gostaria de orientar um pobre e ignorante samana que vem diretamente dos chacais do mato? Aconselha-me então, minha querida Kamala, aonde devo dirigir-me para encontrar aquelas 3 coisas o mais depressa possível? Ora, meu amigo, há muita gente que gostaria de saber a resposta a esta pergunta. Terás de utilizar teus conhecimentos e conseguir que paguem o teu trabalho, oferecendo-te dinheiro, roupas e sapatos. É só assim que os pobres chegam a enriquecer. Que é que sabes fazer? Sei pensar, sei esperar, sei jejuar. Nada mais? Nada mais. Mas como? Sei ainda fazer poesia. Não me darias um beijo por um poema? Daria sim, se teu poema me agradar. Quero ouvi-lo. Após ter refletido um instante, Siddhartha recitou os seguintes versos. Na sombra do seu bosque entrou a bela Kamala. Na entrada do arvoredo achava-se o pardo Samana. Quando avistou a flor de lótus, profundamente se inclinou. Sorrindo, agradeceu Kamala, e o jovem disse de si para si: faz bem quem imolar tudo aos deuses, mas melhor ainda quem sacrificar a bela Kamala. A moça aplaudiu com tanta força que os braceletes de ouro tiniam. Teus versos são lindos, ó pardo Samalas. Perdão, ó pardo Samana. Realmente, acho que não perco nada se te der um beijo em troca. Atraiu-o para junto de si e Siddhartha inclinou o rosto sobre o de Kamala. Pousou a boca sobre os lábios dela, que pareciam um figo recém-cortado. Era demorado o beijo de Kamala, e com imenso espanto sentiu Siddhartha que ela o ensinava. Bom, vamos parar por aqui, porque já estamos no nosso tempo, tá bom? Amanhã nós continuaremos. Esse capítulo é bem longo, nós vamos dividi-lo em 3 partes, tá bom? Amanhã nós vamos ler então a segunda parte desse capítulo aliás, a terceira parte, né? Desse capítulo que fala da Kamala, tá bom? Até lá então, minha gente. Tchauzinho. Até amanhã e muito obrigada pela companhia de vocês, viu?
Espero que vocês deixem seu like, seu comentário e que estejam me ajudando a conquistar mais alguns inscritos. Tá bem? Tchau!